Palavra Pastoral Semanal, quarta-feira, 14 de abril de 2021, Bispo Eduardo. Boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos em Cristo. Estamos aqui mais uma vez em comunhão para desfrutar da palavra que o nosso amado apóstolo nos enviou para este ofício divino de palavra nesta quarta-feira. A palavra que nos foi enviada está na carta que o apóstolo Paulo escreveu para a congregação de Coríntios, no capítulo 15, no versículo 6, que diz o seguinte: Depois foi visto uma vez, por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Nesta carta que o apóstolo Paulo aqui enviou, tinha um único objetivo, queridos irmãos, queridas irmãs. O objetivo aqui era mostrar a realidade e a necessidade da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos que viviam nesta comunidade eram, em sua maioria, gregos, recém-convertidos ainda ao cristianismo. Estes irmãos do primeiro tempo da era cristã tinham ainda as suas velhas crenças. Eles ali acreditavam na imortalidade da alma, mas tinham muita dificuldade em crer na ressurreição do corpo físico. Para eles, a ressurreição do corpo físico era algo inacreditável, algo muito difícil de crer. E o apóstolo Paulo teve a missão ali, o amor, o carinho, de ensinar a esses primeiros cristãos a crer e ter a certeza de que a nossa fé está em cima da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a base para a nossa fé, é a base para que nós possamos crer que o nosso Senhor Jesus Cristo é o Messias que está ali escrito nas Sagradas Escrituras. Que o nosso Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus. Paulo, quando colocou estas palavras, nós podemos ver também no capítulo 3 ao versículo 5, aquilo que dá a indicação de Paulo. Ele diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Paulo ali não fala da sua experiência pessoal. Paulo ali fala daquilo que ele também recebeu e está passando os ensinamentos da mesma forma como ele recebeu. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. E nós sabemos, Cristo era a única alma pura, a única alma que viveu aqui na terra, passou pelas mesmas tribulações que todos nós passamos, mas Cristo morreu sem nenhum pecado e que foi sepultado. Nós também aqui aprendemos que depois da crucificação de Cristo, José de Arimateia ali arrumou um túmulo para que Jesus ali pudesse ser sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Também nós conhecemos as passagens bíblicas onde relata ali que as mulheres, quando foram ao templo, ao túmulo, para ali passar o óleo no nosso Senhor Jesus Cristo, ali a porta do túmulo também já estava aberta e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Aqui também, amados, podemos pensar uma coisa, que o apóstolo Paulo, quando mencionava estas palavras, muitos ali poderiam contestar: mas são só 12 que viram e mais algumas mulheres, e todos estes ali eram do grupo de Jesus.
Então, eles poderiam ter falado isso. Também os guardas ali negaram, fizeram uma negação quanto à ressurreição de Cristo. Então, poderia ser colocado em dúvida realmente que Cristo ressuscitou. Mas Paulo fez uma afirmação muito mais forte, que alavanca muito mais a veracidade da ressurreição de Cristo, que é o capítulo 6, que diz: depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Olha, agora já não estamos falando mais só de 12, estamos falando agora de 500 irmãos. Olha a veracidade que está contido nesta afirmação. E ele ainda fala muito mais, dos quais muitos ainda vivem. Ou seja, eles ainda poderiam conversar com pessoas que testemunharam a ressurreição de Cristo. Paulo mostrou para aqueles irmãos do seu tempo uma comprovação muito grande. O apóstolo também coloca para nós hoje: que significado tem a ressurreição? A crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos pensar assim: foi para aqueles que estavam junto com Jesus, que acreditavam, que tinham fé no nosso Senhor Jesus Cristo, provavelmente um motivo, um tempo de muita tristeza, de muita descrença. Eles viram ali, naquele momento, o Filho de Deus, que eles acreditaram ser o Filho de Deus, morrer. Junto com a morte do Filho de Deus, eles pensaram que a vitória tinha ido embora, que o mal tinha vencido o bem. Perderam as esperanças, aquela salvação prometida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Eles perderam, não tinham mais possibilidade de acreditar nisso. Mesmo aquelas almas que estavam muito próximas de Jesus, os seus discípulos, os seus 12 apóstolos naquele momento, eles também não entenderam o significado da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. E também se assustaram, também ficaram com medo. Eles não lembraram da palavra que era necessário morrer, que era necessário vencer a morte, para que o pecado de muitos fosse salvo pela morte de um único. Quando passaram-se 3 dias e houve ali a ressurreição de Cristo, ali eles puderam sentir, eles puderam perceber que o bem tinha vencido o mal. Eles puderam perceber que ali houve novamente a possibilidade de salvação, de que aquele pacto de Deus para com os homens tinha sido refeito, a nova aliança tinha surgido. Muitos dos que já dormiam no pecado passaram a ter a possibilidade de salvação, tiveram a possibilidade de voltar novamente a ter comunhão com Deus. Se pensarmos nesta situação, podemos ver também quantas alegrias, quanta vontade, quanta força não foi dado com a ressurreição de Cristo para os nossos portadores de ministérios daquele tempo. Eles ali se impulsionaram a levar a palavra de Deus. Eles se impulsionaram na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo também teve a intenção de mostrar ali de que a ressurreição de Cristo não era uma tradição, de que a ressurreição de Cristo realmente aconteceu. Alguns daquele tempo vivenciaram a ressurreição de Cristo. Por exemplo, os guardas que estavam ali guardando o túmulo. Estes viram a Jesus Cristo ressuscitado e contaram as suas vivências
para as autoridades, mas as autoridades ali subornaram estes guardas para que contassem mentira e negassem a ressurreição. Nós também ouvimos, na verdade, na Sagrada Escritura, que aqueles 2 irmãos que estavam a caminho de Emaús, que estavam tristes, a hora que eles enxergaram a Jesus ressuscitado, o coração deles se encheram de alegria. Hoje, amados, entre nós, no tempo em que nós vivemos atualmente, não temos ninguém que viu a Jesus Cristo vivenciado. Mas nós cremos na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Cremos através dos testemunhos que existem no Novo Testamento. Cremos também, amados irmãos, através dos nossos apóstolos, na prédica dos nossos apóstolos atuais, que nos indicam de uma maneira real a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, também, nós podemos, de maneira especial e com confiança, esperar a transfiguração ou a ressurreição. Nós confessamos o nosso Senhor Jesus Cristo e confessamos o nosso Senhor Jesus Cristo de uma maneira especial. Confessamos Ele com os princípios de uma vida baseada na Sagrada Escritura. Confessamos também o nosso Senhor Jesus Cristo com um testemunho verdadeiro. O nosso amado apóstolo dá para nós também uma indicação muito especial de que no retorno do nosso Senhor pode nos ser dado uma graça, a graça de vivenciar a nossa própria ressurreição. Queridos irmãos, queridas irmãs, eu neste momento me despeço de vocês, desejo a todos vocês uma abençoada noite de quarta-feira, uma abençoada semana e até uma próxima oração. Tchau.